Oi meninas, tudo bem? Vamos fazer um vídeo um pouquinho mais informal hoje, mas pelo menos a gente vai dar um pouquinho de continuidade, né? Vou tirar umas dúvidas aqui para a gente poder continuar a aplicar as atividades de matemática. Então, a gente já viu um pouquinho sobre a sequência numérica e já vimos sobre a noção de quantidade. Essas são as coisas mais importantes na primeira infância, na educação infantil. A criança que ela não consegue compreender isso, não consegue depois realizar os outros exercícios. Então, pode ser que para você esteja muito fácil, pode ser que para você seja muito simples, mas é fato que se a criança não entende isso, ela não vai conseguir mais para frente fazer as operações matemáticas básicas. Por quê? Porque ela não pode simplesmente pegar um número se ela não entende o que aquele número representa, tá? Então é importante que ela entenda da onde que vem aquele número, por que que ele é desse jeito, né? Então ela vai precisar compreender a noção de quantidade e dominar isso aí antes de fazer as operações básicas, tá bom? Então a gente já viu um pouquinho sobre isso aí. Vocês vão continuar aplicando, então se você fez do 1 até o 10, faça do 1 ao 20, até o 30, até o 40, primeiro de forma oral, depois de forma concreta, tá, gente? Então lembrem disso, dessa ordem que é muito importante. Depois que a criança já viu, já brincou com objetos concretos, já associou aquilo que ela fala como número, né, 1, 2, 3, com a quantidade de brinquedos ou de objetos que ela tem, você aumenta isso, você pode fazer com mais brinquedos, faz as alternadas atividades como eu mostrei para vocês, intercala ali, né, os bloquinhos dentro dos potinhos, faz alternado, porque aí a criança vai trabalhar com mais materiais, né, vai ter mais quantidade. Então é importante que ela treine muito isso. Para a gente é cansativo, porque a gente já fez isso, mas para a criança, cada experiência que ela tem é nova, cada número que é aumentado ou cada quantidade que é aumentada é nova para aquela criança e pode chegar num ponto que ela tem alguma dificuldade. Então é importante que você observe e acompanhe, tá bom? Uma criança é diferente da outra. É importante que você acompanhe isso, tá? Muito bem, então a criança ela já consegue. Ah, meu filho já conta até 100 e já faz a noção de quantidade até 100 também. Ok, aí você pode fazer a correspondência de objetos com imagens. Eu acho que eu falei isso num vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Então você tem, por exemplo, numa folha de papel, a imagem de objetos, animais, figuras, e a criança então vai fazer uma associação da quantidade daquelas figuras com aquilo que ela fala, tá? Ok, a criança já sabe que ali ela contou, tem 9 objetos, ela sabe que tem 9. Ela pode colar, por exemplo, um adesivo para cada figurinha daquela, ou fazer uma bolinha, desenhar uma bolinha, um quadradinho para cada figura daquela ali. Embaixo aí ela vai entender que ela desenhando, ela vai ter o controle. E aí você vai conseguir ver se ela realmente entendeu aquilo ali, tá? Só um minutinho. E então vocês vão fazer esse tipo de atividade com a noção de quantidade, com a sequência numérica, com os objetos concretos e depois com as ilustrações que vocês podem fazer em papel. Vocês podem imprimir da internet ou desenhar mesmo. E aí vocês fazem correspondência de figuras com bolinhas ou símbolos, por exemplo, tá? Então vocês não vão ainda colocar os números, tá bom? Vocês podem substituir ou até mesmo fazer, por exemplo, imagens que tenham só frutas ou só animais e de um lado uma quantidade, do outro lado as quantidades misturadas, a mesma coisa de corresponder e ligar, sabe? Só que aí você vai misturar num lado e a criança vai ter que contar e ligar os quantidades iguais, tá bom? Então faça uma atividade desse sentido aí primeiro. Tem também os pontinhos, né? Você pode usar grampinhos prendedores e desenhar bolinhas ali de quantidades. E numa folha de papel você pode ter a quantidade em figuras, ou em animais, ou em brinquedos, sei lá, desenhado. E aí a criança conta no grampinho, naquele prendedor, a quantidade de bolinhas que tem e fixa ali do lado da imagem que tem a mesma quantidade de objetos. Entenderam? Não sei se ficou fácil, mas eu acho que deu para entender. E isso é uma atividade que vocês vão treinar e podem variar bastante com outras coisas, outros objetos, tá? Vocês têm me perguntado assim, tá, mas as atividades do dia a dia, que a gente acaba ensinando muita coisa. A criança viu um número no elevador, eu acabei explicando como é que fica. Bom, vocês vão falar, vocês vão dar algum tipo de resposta para a criança.
E na verdade vocês vão só trazer as crianças assim para o conhecimento mesmo daquilo, o que aquilo significa, quando vocês estiverem explicando aquilo, né? Porque muitas vezes de uma forma geral você dá uma explicação do que ele é, mas a criança não conseguiu entender bem o conceito daquilo. Mas se a criança for bem esperta, conseguiu entender, beleza. Quando chegar na parte que você vai explicar, seguindo as dicas e seguindo a ordem, quando chegar naquela hora que você vai explicar sobre aquilo, você vai dizer: filho, lembra que você me perguntou no elevador sobre aqueles números? Então a gente chegou agora nessa parte da atividade que a gente vai falar sobre esses números. Então a criança vai conseguir lembrar e ali na atividade ela vai conseguir fazer porque ela já teve talvez um conhecimento prévio daquilo, né? Mas a explicação mesmo e o conceito e a prática ela só vai ter no momento em que você estiver ensinando aquilo ali, tá? Então muitas coisas do dia a dia a gente ensina, mas é importante que você tente trazer mais próximo da realidade e também ter um momento certo de vocês ensinar aquilo, né? Sempre lembrando dessa ordem, do concreto para depois para o abstrato, tá bom? Tem uma sequência nisso aí, que aí vai facilitar bastante. E o que mais eu ia dizer? Por exemplo, assim, se você está ensinando outros conceitos, né, diários, de tamanhos, formas, essas coisas, onde que isso entra na matemática? Que muita gente acaba, né, fazendo isso também. Não tem problema você ensinar no teu dia a dia essas experiências, esses tipos de conceitos. Isso aí tudo faz parte das atividades práticas e quem faz homeschooling mesmo sabe que cada experiência que a gente tem no nosso dia é um momento de aprendizado. A diferença é que na matemática ela tem que ser entendida, compreendida e não simplesmente só explicada e falada, né? Então, assim, você explicou um conceito para a criança de alto e baixo, perto e longe, a criança entendeu porque estava aí numa atividade do dia, beleza. Só que agora, às vezes, alguma coisa de matemática, ela vai precisar sentar e compreender melhor aquilo, né? E ter um crescente, ter uma ordem. Porque, que nem eu falei assim, você tem que pensar no que a criança já precisa saber para chegar numa atividade daquele nível, né? Naquele ponto que a criança está perguntando. Então, às vezes você explicou, mas a criança ainda não teve o preparo para chegar até ali. Então, você vai preparar o caminho e quando chegar ali, já vai ficar um pouco mais fácil que a criança vai lembrar daquilo que você explicou. Mas isso não significa necessariamente que ela tenha entendido, né? Então, ali nesse caminhar das atividades, você vai explicando, vai firmando ali o seu chãozinho da sua caminhada e quando chegar lá, então, você explica melhor o porquê daquilo ali, né? Filho, aquele dia que a gente estudou isso, é isso aqui que significa. Pronto, vai dar vai cair um véu da frente dos olhos da criança, porque às vezes ela não tinha entendido e agora ela entende. Então vocês têm que sempre partir do princípio que a criança não sabe. Na hora ela pode dizer que entendeu, mas às vezes chega na hora de fazer a atividade prática ela não sabe. Então a gente não pode partir do princípio que a criança sabe todas as coisas que a gente já explicou. Não, ela está aprendendo, mas a matemática é uma repetição e tem que fixar esse conteúdo na cabeça da criança, senão não adianta passar para frente, tá, gente? Então é isso que vocês vão fazer agora, vocês vão fortalecer, reforçar essa base, tá? Aplicando, variando as atividades e fazendo essa correspondência de quantidades de figurinhas para quantidade de símbolos, como bolinhas, quadradinhos ou outra coisa do tipo, tá bom? Pontinhos, como eu falei. Então vocês vão começar a associar esses pares de quantidade, sem ainda apresentar os numerais. Porque aqui a gente está falando como se fosse um nível crescente. Então eu sei que tem crianças maiores que já sabem os números, mas tem que lembrar que tem as pequenininhas que ainda não conhecem. Então vamos partir do princípio das que não conhecem, tá bom? Então é esse o processo da nossa caminhada, beleza? Então depois a gente vai apresentar os números. Aí elas vão entender. Ah, tá, agora as coisas fazem mais sentido, né? Vão entender o que é aqueles números do elevador lá. Tá bom, gente? Então eu sei que às vezes é chato para vocês ficarem repetindo isso, mas eu tenho que explicar como se fosse para uma criança de 3, 4 anos que ainda não teve contato muitas vezes com os números, que não foi para a escola, que não aprendeu, ou de pais muitas vezes que não ensinam. Então isso que a gente está aprendendo, tá vendo aqui, não é só para esses pais que são extremamente dedicados e que já ensinaram e tal, mas a gente tem que pensar nos que não passaram por isso ainda, nos que não tem nenhum tipo de experiência desse conteúdo. Então a gente precisa fazer como se fosse uma escada, é um crescente. Eu não posso pular os degraus, tá bom? Senão a gente não vai conseguir chegar ao topo. Vai ficar um buraco aí, vai ficar uma falha e as crianças lá na frente vão cair exatamente nesse buraco, porque não aprenderam, não entenderam, tá, gente? Então, fortaleçam isso aí,
Treinem bastante isso daí, é repetitivo, é cansativo, mas quanto mais elas treinarem, melhores elas vão ficar. Mais fácil vai ser a matemática para elas depois, tá bom, gente? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Qualquer dúvida, deixem aí um recadinho, um comentário, tá? Depois a gente vai continuar as atividades e eu acho que aí vai ser já a apresentação dos números, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente a ordem que eu coloquei lá, mas eu acho que daí já vai ser os números, tá? E aí eu vou explicar como que funciona. Eu vi que a Ana colocou, acho que foi a Ana, que fez uma tabela dos números de 1 a 100, e aí eu expliquei por que não deixar exposto os números, né? Então na próxima aula que eu falar sobre os números, eu vou explicar isso daí e ensinar como você ensinar os números para as crianças na sequência e trabalhar com a tabelinha da melhor forma possível, tá bom? Então, um beijo para vocês, espero que tenham gostado.